Fala turma, tudo bem? Gente, hoje eu vou dar um direcionamento para você que é microempreendedor e de repente já está ali próximo de ultrapassar o limite do meio, o limite de faturamento, que é de R$ 6.750. Acredito que muitos dos empreendedores têm essa curiosidade de saber como vai ser, né? Quanto vai custar para dar esse próximo passo e transformar o seu meio em ME. Então a ideia é fazer um vídeo bem objetivo para te mostrar mais ou menos quanto você precisa ter em caixa para poder fazer essa transição. Lembrando que o limite do MEI é de 6.750. E sim, gente, eu sei que para muitos de vocês que empreendem, principalmente o pessoal do comércio, é um limite até fácil de alcançar. E uma vez alcançando o limite total do ano, você realmente precisa fazer essa migração. Então vem comigo que eu vou te mostrar quanto você vai gastar para fazer isso. Vamos lá. Pronto, chegamos aqui na tela. Então aqui eu fiz um levantamento de pelo menos 7 coisinhas que você vai precisar gastar para fazer essa transição. E aqui você já vai ter uma ideia do seu consumo, né, de quanto você vai gastar burocraticamente todos os meses ou taxas anuais. Então vamos lá. A primeira é uma taxa única, que é a taxa da prefeitura, que você precisa pagar quando for fazer o registro da sua empresa. Então não tem para onde correr. Aqui, gente, você vai gastar de 150 até uns 300 reais, dependendo do local que você for abrir sua empresa. Tá certo? Então você precisa pesquisar para saber quanto é na sua localidade. A segunda é a taxa que o seu contador vai cobrar para fazer a abertura da empresa. Então aqui envolve muita coisa, desde a própria abertura em si na junta comercial, como na Receita Federal, enfim, nos diversos cadastros que você precisa fazer, quanto uma consultoria, um tira-dúvidas, uma adequação de KNAI, uma conversa, enfim. Aqui normalmente é a taxa que o contador cobra. Isso aqui vai variar bastante também. Aqui, por exemplo, eu cobro em média R$ 600 para fazer isso. Mas você pode encontrar aí, por exemplo, de um salário mínimo, R$ 1.200, enfim. Você pode encontrar esses valores, como também pode encontrar nas contabilidades online um valor gratuito. Então você só precisa entender o que é esse gratuito, o que está por trás. O terceiro ponto, por exemplo, é a necessidade de ter um certificado digital pessoa física. Isso aqui, gente, em algumas prefeituras você é obrigado a ter o certificado digital, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Você precisa ter um certificado digital pessoa física. E esse certificado digital custa aí entre R$ 90 até uns 140, você encontra no mercado certificado digital PF. Entretanto, em alguns locais, como é o caso aqui de Fortaleza, você não é obrigado a ter o certificado digital. O seu próprio gov.br, a sua assinatura do gov, já resolve. Então eu diria que aqui também tem um grátis, ok? Em alguns casos. E aí a gente já emenda no próximo ponto, que é o certificado digital pessoa jurídica. Aqui não tem para onde correr. Quando você termina de realizar a abertura da sua empresa, você precisa ter um certificado digital para poder fazer as diversas obrigações mensalmente. Entretanto, tanto o custo do PJ quanto do PF é uma vez por ano. Você paga os 90, os 140, enfim, é uma vez por ano. Aqui no caso do PJ você encontra, por exemplo, de R$ 190 até uns 230. É mais ou menos esse o preço do mercado. Em quinto lugar, eu coloquei o INSS do Prolabore. O que é isso? Você como MEI, você já paga a sua taxa mensal ali, que custa R$ 70 por mês. Ali já está incluso o INSS, o ISS e o ICMS. Então, normalmente você não se preocupa com nada disso. Entretanto, quando você sai do MEI para ME, você precisa fazer, em tese, o pagamento mensalmente, que vai girar em torno aí de 11% sobre o salário mínimo. Vitor, sou obrigado a pagar? Sim, você é obrigado a pagar. Entretanto, na prática, existe uma resistência enorme dos empreendedores em pagar essa conta. Que isso aqui também vai dar aproximadamente uns R$ 140 por mês. Então, pode ir somando, tá? Isso aqui é mensal. Outra coisa, que talvez isso aqui seja o principal, né? Isso aqui seja o maior choque. Isso aqui dá um baita susto. Como eu falei para vocês no início do vídeo, em muitos casos o comerciante, o MEI, o pequeno MEI que está ali na casa dos 6 até os 8 mil reais, já passou um pouquinho do limite e precisa migrar, ele sente um choque grande porque ele para de pagar o imposto fixo e começa a pagar o imposto variável. Então não importa se ele faturou R$ 1.000 ou se ele faturou R$ 5.000, ele vai pagar os R$ 70.
Quando chegamos aqui, quando ele vira um ME, ele esquece essa parte fixa e começa a pagar em cima do que ele ganha, em cima do que ele fatura. Não é sobre o lucro, é sobre o faturamento. Daí a indignação de muita gente que sai do MEI para o ME. Então aqui a gente pode calcular 4% até uns 6% quem está na primeira margem, no primeiro range ali de faturamento, que enquanto você é MEI é R$81 mil, e quando você passa por isso, vira um ME, a gente começa a falar de 180 mil. Então quem está faturando isso aí de 0 a 180 mil vai brincar aqui na casa dos 4 a 6%, dependendo da sua atividade. Se você é comércio, você fala de 4%, se você é serviço, ali na casa dos 6%. Em alguns casos, a gente fala também de 15%. Então imagina um MEI que paga R$70, começa a pagar só aqui na casa dos R$400 a R$500 com imposto. Gente, não é fácil. E para finalizar, e é isso mesmo que muita gente conhece, é o contador. Ao migrar do MEI para ME, você é obrigado a ter um contador. Então aqui a gente está falando de pelo menos uns R$300 por mês, dependendo de onde, a sua empresa, o porte, enfim. Tem MEI que migra para ME e continua basicamente com a mesma estrutura, apenas o MEI, o próprio empreendedor. Se for um prestador de serviço, então acredito que ele vai encontrar desse valor ou até mais em conta. Mas se for um comércio, por exemplo, onde você faturava 6 mil, enfim, aconteceu alguma coisa, você começou a vender mais e pulou para 15, 20 mil reais, teve que contratar uma pessoa, então aqui já vai ficar na casa dos 550, 600 reais. Então, gente, é mais ou menos isso, né? Mas eu diria que você vai gastar mais ou menos uns R$1.000 para fazer essa migração e ter certificado digital, tudo prontinho, tudo registrado. Ou, no pior dos cenários, o cenário mais caro, uns R$2.000. E lembrando que mensalmente você vai ter o custo com contabilidade e o custo também com os impostos. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários. E uma boa sorte para você que é empreendedor. No que eu puder ajudar, o WhatsApp também aqui do meu escritório está embaixo, aqui na descrição. E vai ser um prazer te atender. Até a próxima!